lá jogados, né? Deitado no chão em dia de chuva e assim, o que mais que a gente podia fazer, né? Então é melhor ficar em casa e fazer alguma coisa em casa do que estar ali naquela situação, né? Molhado, enfim. Acho que a gente ainda olha muito, tem a questão salarial que é importante, mas também tem esse suporte, né? De trabalho, enfim, a qualidade que a gente consegue ter um pouquinho melhor no trabalho. Então, para complementar isso e falar para o Webster, né, que no Sul também tem o cafezinho, também tem o morro para subir, também tem todas essas questões, né, e tiroteio, inclusive. Sim, tem que pedir permissão para subir no morro da caixa d'água e assim por diante. Então, funciona parecido. Mais alguém? Oi, meu nome é Andresa, né? Então acho que já fui contemplada em alguns momentos também, então vou falar um pouco da parte que me remeteu às sutilezas que tem no filme também, né? Isso que parece ser devagar e ao mesmo tempo um contraste com a questão do trabalhador, né? E da gente também, eu acho que a gente enquanto trabalhador se vê também assim, ó, às vezes ou com algum problema ou um curso fora que tu tá fazendo, mas tu tem que estar ali ou no teu trabalho, né? Porque o mundo não para, ainda que tenha sutilezas ao redor do que a gente faça, né? Mas não vai parar, né? Ali a personagem que estava com o esposo, que não respondia, não parava, foi assumir um concurso. Daí eu trago uma outra questão também que me tocou, às vezes ou quando a gente vai assumir num lugar, bem-vinda, segunda-feira você já começa, mas que a gente não vê aquele introdutório, né? Ou aquele que seria o acolhimento, ou aquela que seria uma qualificação básica, né? Qualificação até seria um pouco exagerado, mas que fosse assim, né? Uma tarde de estudos, né? Que fosse com a supervisora ou com alguém, né? Então, reforçando também aqui da Grazi, além de pedir permissão, também no Sul também tem a questão dos casqueiros, dos lagamar também, que são todas comunidades também que também têm esses afetos, desafetos e problemas também. Eu venho de uma região onde os ACE eram integrados com os agentes comunitários, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta essa integração hoje com a vigilância, vamos dizer assim, 8 anos atrás, onde eu estava, isso acontecia, não era perfeito, realmente tinha isso, às vezes um estava num lado da rua, o outro tinha que fazer o outro lado, né, para não ter aquele, vamos dizer assim, certo conflito, mas que, por exemplo, hoje não teria, né, na mesma região onde eu fazia parte, né? Então a gente fala integração, mas vamos dizer assim, talvez em algum momento a gente começou isso e hoje talvez não tenha tanto também, né? Mas me marcou isso também, que a vida é um sopro e ao mesmo tempo ela não para. Olha, essa galera inflaciona a fala, né? A gente fica até constrangido depois de dizer alguma coisa, né? Bem rasa, né? Bem... Bom, eu na minha simples percepção e no meu simples vocabulário aqui vou tentar dizer algumas coisas da minha, né? Eu sou a Liadne. Acho que como todo mundo, assim, super amei assim, a proposta de assistir ao filme, né? Achei que foi muito acertada a ideia. E eu queria muito agradecer o professor Hernani, né? Eu não assisto o filme, acho como a maioria das pessoas, e não tenho muitos elementos técnicos, né, para fazer algumas análises e correlacionar com as percepções que você vai tendo. Porque a escolha foi essa, porque a câmera, porque fechou. Depois... Achei muito legal, fiquei assim, ó, super babando nas coisas que você falou. E, de fato, assim, uma coisa que você disse que acho que para mim ficou muito... Eu não sabia dizer, não lembro o termo, se você usou algum especificamente. Mas você falou sobre essa coisa, né, do quanto que todo a técnica, né, da estética do filme nos coloca próximo, porque isso é um cotidiano muito próximo e é muito real, e as pessoas são tão reais, mas de que ao mesmo tempo você não sabe o que de fato, qual é a real proposta, né, que o diretor, enfim, está querendo trazer ali, qual é o debate. E aí eu vindo
né, várias pessoas falando aqui, eu fiquei, cara, talvez esse que é o barato mesmo, né? Tipo, eu não achei várias coisas do que várias pessoas acharam, porque não de maneira alguma se aproxima com a minha história, né? Tipo, eu acho que cada um faz um olhar e o filme ele traz essa liberdade, assim, o que está por trás? Pode ser tanta coisa. Para mim, acho que a escolha, né, de ser o trabalho do agente de endemia, talvez nem fosse a coisa principal ali, né? Estava se tratando de uma pessoa, de uma história de uma pessoa, como a Etel trouxe, né? E a gente pode olhar enquanto enfermeira para uma vivência, para coisa que se aproxima, enquanto gestor, como que isso, o que isso traz, né, de reflexão para a atenção básica. E uma coisa que ficou para mim, principalmente ouvindo os colegas e depois e aí tentando refletir algumas coisas, quando a gente desenha, né, ou participa, né, da formulação da política pública, em muitos momentos você está muito distante de que ser humano é aquele que vai desenvolver aquilo lá na ponta, né? E não é diferente para a gente de endemia, assim, ele fala de um momento passado, não tem ninguém da vigilância aqui, mas não é desmerecendo o trabalho de ninguém. Eu sei que tem muitos esforços, né, das gestões de qualificar o trabalhador, né, em diversos sentidos. Mas você vê ali um despreparo até, né, na chegada dela no trabalho. E são os outros que vão dizendo para ela como que faz. E não tem não tem envolvimento dela ali. E não é alguém que muitas vezes está no imaginário, né? Especialmente aí pensando essa dupla, né, agente de endemias e agente comunitário de saúde, está muito no imaginário um engajamento ali natural pela pessoa que é da comunidade e que tem uma preocupação natural com os problemas daquela comunidade. Só que talvez não, né? Nem sempre, às vezes sim, às vezes não. E quando você está desenhando ali várias coisas, porque o cara precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer o outro, nananã, o pagamento é assim, o pagamento é assado. São pessoas que estão ali, né? E a gente se distancia muito disso. Uma cena que para mim ficou muito... trouxe muito isso, foi a história da caixa d'água, né? Há uns anos atrás, a gente teve uma discussão muito grande da história do agente comunitário de saúde fazer muitas ações, né, do agente de endemia, especialmente pela história do piso salarial, lá em 2014. E aí a discussão muito grande era assim, mas os agentes comunitários de saúde, em geral, a maioria são mulheres. Como que a gente vai colocar mulheres, né, de uma determinada faixa etária aí, acima dos 40 anos, como que a gente vai botar essas mulheres para subir em caixa d'água, para verificar caixa d'água, né? E o filme traz isso, eu fiquei assim, cara, é isso, a gente está pensando coisas, só que num distanciamento do território que é muito grande, né? E dessas pessoas, né? Dos sofrimentos, enfim, da vida real de todo mundo. Enfim, era isso. Desculpa, só um parênteses. Sabe o que eu achei massa? Que o cara... Desculpa. Que não importa qual foi a razão que levou Carlos a fugir. Ninguém nem quer... Ele deu áudio, deu play, na hora que ele ia contar, cortou, ela desligou. Porque, e pra gente também não interessava por quê, né? Era o detalhe, né? E eu me identifiquei na hora que a gente chega e fala assim, o salário caiu, aí todo mundo fica alegre e vai gastar. Renan, quer falar um pouquinho? Deixa eu tive um pouco da mesma percepção que a Ali, de que ali a profissão dela fosse o segundo plano, né? E que essa personagem estava sendo construída aos poucos, né? Que até quando ela fala sobre quando ela parou de falar, ela mostra que o silêncio sempre esteve presente na vida dela desde que ela era criança. Você vê o diálogo que ela teve com o pai, né? Né? E ali eu vi isso. Eu estava vendo, o silêncio dela estava me incomodando, claro, que é o silêncio dela que vai pautar todos os diálogos do filme. É o silêncio dela, né? Até porque ela não se abre também nem com um amigo que ela está fazendo ali. E aí eu vi a conexão com os agentes, né? Com os colegas dela. Parece que o trabalho, que ao longo eles reclamam da precarização, reclamam do salário, mas o filme em si não mostra a importância deles.
não terem um apelo popular. Então para que está pagando esse povo se eles não estão trabalhando? A única cena que mostra um papel real deles, porque você não vê uma ação olhando, virando as coisas ou falando para a dona da casa que o lixo dela pode prejudicar. Você não vê essa parte da educação, porque é o silêncio dela que está imperando, né? Então, como ela lida com as pessoas. E ali só vejo a cena da piscina. Dá para ver que realmente precisaria de alguém ali para mostrar para aquele dono da casa de que estava errada a maneira como ele estava cobrindo a piscina ou cuidando. Então, para mim, pareceu que os agentes, essa profissão fez mais bem para ela do que para a comunidade, né? E eles são comunidade. E aí era mais ou menos isso que eu queria falar. Quem agora? Eu também fui contemplada com vários colegas, né, com várias discussões. E o que eu compartilho também um pouco da angústia da Grazi, assim, com o olhar da enfermagem, assim, do território, como que eu poderia potencializar a dinâmica do trabalho daqueles agentes, né? Porque eu fico pensando, eles fazem o trabalho, não desmerecendo também, mas eles fazem o mesmo trabalho, e assim, como que eles podem se tornar um agente potencializador de mudança, de mudar o usuário, de mudar a dinâmica do trabalho. Eu fui representada ali com o filme na ética, eu vi a solidariedade entre eles, o conhecimento do território. O que me impactou muito, que eu tive uma outra percepção, foi do momento do lago ali, que aí eu já pensei em sustentabilidade, que hoje a gente fala tanto em sustentabilidade, e como que a gente impede esses crescimentos desordenados, né, esses crescimentos urbanos, como que a gente pode discutir isso de ser de uma forma mais sustentável, porque o cara, ele falou que ele pescava ali, e ali agora ele ficou no momento de reflexão tentando, né, idealizar uma imagem bonita, porque para mim não vi nada de bonito, mas que bom que para o eu dele ele vê uma beleza ali, né? Também depende da percepção. Então eu fiquei só assim, mais na parte de como a gente tornar esse desenvolvimento dos centros, dos grandes centros, das favelas e tal, ser uma forma mais sustentável. Será que a gente, nós, né, como agentes comuns, a gente no dia a dia, a gente consegue potencializar essas discussões, a gente pode provocar mudanças? Eu fico muito nessa dinâmica, porque em algumas falas do Cortella, quando ele fala de sustentabilidade, ele fala que a gente tem que largar de ser âncora, né? Que a gente precisa ser raiz, que quando a gente é raiz, a gente abstrai as coisas boas e consegue ir numa dinâmica mais ideal, né? E quando a gente é âncora, a gente afunda e fala, não, eu faço assim, é assim que vai ser, é assim que tem que ser. Então, eu, como enfermeira, olhando o território, eu fico pensando qual a forma de ser raiz e não ser âncora. É isso. Vou só completar uma coisa que eu acabei lembrando um pouco depois. Aí na linha, né, tentando olhar como gestor, né, quem trabalha na gestão federal, desse distanciamento, né, entre o aqui e o lá, como faz. Aquela cena deles três sentados, são três, acho que agentes ali, sentados tomando uma cerveja e contando ali de como que foi, quanto tempo eu tô, não, você não pode ficar muito tempo, e gargalhando, que tinha que ser um negócio para você fazer, ganhar uma grana e vazar, porque é um emprego horrível, né? E são personagens horrível na visão deles, tá? O que eu entendi do que ele estava dizendo ali, não estou dizendo que é horrível, não. Esses são personagens, e aí eu vou juntar de novo, né, o agente de endemia e o agente comunitário de saúde, até porque eles estão dentro, né, de uma mesma política, a Política Nacional de Atenção Básica,
que são centrais dentro da política, centrais, do ponto de vista do que está colocado ali enquanto uma intenção, né, de política pública, do ponto de vista do discurso que é construído em relação a esse profissional, e o profissional, ao mesmo tempo, tem uma leitura de que não, isso aqui precisa ser passageiro porque é muito desvalorizado. É desvalorizado por essa sociedade que talvez não entenda, a gente também não entende, talvez, né? Talvez nem eles entendam o papel deles ali e a importância que é dada, talvez não se diga para eles, ou financeiramente, né, isso não corresponde, né, a esse discurso de importância, o que de fato a forma como esse trabalho é remunerado e é visto pela gestão municipal, gestão estadual e por aí vai. Aquela cena ali eu fiquei assim, nossa, que coisa, né? Não, para ela aqui, ó. Hernani fala um pouquinho. Muita coisa, não sei se eu vou conseguir. Eu tenho aqui. Ele tem. Existe uma questão de gênero aqui. Depois eu vou falar que tem uma no filme também, mas é só para provocar. Isso é porque ele comanda o espetáculo. Enfim, vocês colocaram muitas coisas, não sei se eu vou conseguir passar por todas, dar conta de todas, certo? Mas muitas das coisas que vocês iam falando iam me suscitando ideias, conexões com o filme, conexões fora do filme. E eu vou tentar fazer um percurso para fazer um alinhavo. Olha, eu vou começar